Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 25 para vocês aí do oitavo ano, pessoal. Bem, gente, e na aula de hoje, vocês com certeza, eu gostaria de perguntar, de saber, vocês com certeza conhecem o ioiô. Aquele brinquedo incrível que parece desafiar as leis da gravidade. O que nós vamos conhecer na aula de hoje é um pouquinho mais da sua história, as suas características, conhecer algumas figuras importantes nessa modalidade, essa modalidade que vocês não sabiam, que eu também fiquei muito surpreso de conhecer e saber que ela possui competições a níveis internacional. A história do ioiô. Bem, gente, o ioiô ele é um dos brinquedos mais antigos do mundo, A história desse brinquedo, desse objeto simples, ela é tão fascinante quanto o seu funcionamento. A origem do ioiô ela é um mistério. Na Grécia, China, Filipinas, diversos lugares do mundo podem ter sido o berço desse tipo de brinquedo, Ioiôs rústicos de barro, algum tipo de ioiô, alguma forma de fazer esse brinquedo, ou de barro ou de metal, já foram encontrados em ruínas gregas há cerca de 2.500 anos atrás. Brinquedos similares eram usados pelos chineses antes disso. Então, pessoal, a gente vê aqui esse desenho, me parece um desenho grego, mas é um desenho também, um achado arqueológico e alguém brincando com um brinquedo, uma bola na ponta que tem uma corda. Uma cordinha, ou seja, é uma forma de brincar já bem conhecida pela humanidade, E como ela se desenvolveu, como ela foi evoluindo, então vamos passar pela Europa, no fim da Idade Média, o ioiô chegou, A nobreza da França, da Inglaterra, eles usavam esse brinquedo, esse modo de brincar, para relaxar e se afastar um pouco das suas tarefas. Há relatos que afirmam que as tropas de Napoleão elas se divertiam com ioiôs antes das batalhas. Nessa época, ele era conhecido como, esses nomes franceses aqui, Lemigrette ou Bandalore. E aqui também vemos uma moça brincando de ioiô, uma dama com vestimentas de alguns séculos atrás, provavelmente, E aí a gente vai para a Ásia, vamos visitar um outro continente, Vamos passar para a Ásia, para um país chamado Filipinas. O ioiô, na sua forma atual, ele nasceu nesse país, as Filipinas, onde ele, até hoje, ele é um brinquedo muito popular. Foi em 1928, no entanto, que o ioiô começou a se popularizar no resto do mundo, quando um filipino chamado Pedro Flores levou o ioiô para os Estados Unidos e começou a comercializá-los. E aí, pessoal, nos anos 60, pouco tempo depois, um empresário dos Estados Unidos chamado Donald Duncan, impressionado com a popularidade desse simples objeto, ele comprou a empresa do filipino chamado Pedro Flores, E ele transformou essa empresa numa empresa chamada Duncan Company. E ela passaria a ser responsável pela imensa popularização do ioiô nas décadas seguintes. Em 1962, só a Duncan chegou a vender 45 milhões de ioiôs nos Estados Unidos, onde a população de crianças era de apenas 40 milhões, ou seja, tinha mais ioiô do que criança. E aqui, umas imagens que eu pesquisei, desses ioiôs originais dessa empresa aqui. Bem, pessoal, nos últimos 20 anos a tecnologia vem mudando a cara dos ioiôs. Nos anos 80, os ioiôs inteligentes que retornavam para a mão do dono automaticamente foram criados, E nos anos 90, o uso de rolamentos nos ioiôs resultou numa evolução inédita nas manobras realizadas. Então, assim, o ioiô, ele tem uma energia potencial, uma energia cinética, Que é enquanto ele está se movimentando, e esses rolamentos, eles potencializavam essa energia de rotação do ioiô.
Os ioiôs atuais, eles empregam tecnologia de ponta. A madeira e o plástico usados há décadas, eles foram substituídos por novos materiais como aço, alumínio e policarbonato. Então são materiais, algum policarbonato, materiais sintéticos, resistentes, relativamente flexíveis, porque eles dão mais durabilidade para o produto. Evolução e habilidade. Então, pessoal, os truques e manobras, eles acompanharam essa evolução do ioiô. E o ioiô agora ele é praticado com seriedade, aliás, incrível a seriedade mesmo que se pratica, porque, pô, esse pessoal, eles são praticamente malabaristas, cara. Eles não fazem isso com 2 horinhas de treino por dia, não. São várias horas de treino por dia para chegar no nível desse nosso campeão, né, Rafael Matsunaga, que nós vamos conhecer na sequência. Então aqui eu tenho uma imagem dele, né? Quando vocês forem baixar essa aula em PDF, ela vai ser uma imagem estática, mas o arquivo original, ele é uma imagem que está se movimentando, né, em PowerPoint, um arquivo GIF que eu retirei de um vídeo, um documentário sobre esse atleta do ioiô, sobre esse rapaz, né? E se vocês clicarem na imagem, vocês vão poder acessar o vídeo e ver também diversas outras habilidades, outras apresentações dele, outros momentos desse atleta aí. O ioiô no Brasil, pessoal. O ioiô no Brasil, assim como em inúmeros outros países, ele teve os seus períodos de febre, onde o brinquedo ele se tornou uma mania entre jovens e crianças. Eu era criança na época que o ioiô era uma febre, eu lembro bem que a gente tinha muito ioiô espalhado por tudo quanto é canto da casa, porque eles eram baratos, né? Vinham com refrigerante, você comprava, ganhava com promoção, era bem bacana. As maiores promoções impulsionadas pelos ioiôs Coca-Cola Russell ocorreram em 1982 entre 1982 e 1995. Até então, não havia uma organização independente para o esporte no país. Tá? Em 2002, né, muito tempo depois, foi fundada a Associação Brasileira de Ioiô, que passou a ser responsável pela organização dos campeonatos no Brasil. Nesse mesmo ano, o Brasil teve o seu primeiro representante no Campeonato Mundial. E aqui uns ioiôs Coca-Cola Russell, né, e alguns outros modelos também. Olha que lindo esse da Coca-Cola com... O que é isso, gente? Purpurinado com umas gotinhas de ouro aí. Esses ioiôs eram bem populares. Rafael Matsunaga. Em 2003, o primeiro brasileiro da história, Rafael Matsunaga, sagrou-se campeão mundial na modalidade counterweight. Ele também é o único brasileiro a ser agraciado com o título de National Yo-Yo Master, mestre nacional de ioiô. E esse título, pessoal, não é só você ser um campeão do ioiô, não. Tá? Apenas 12 outros jogadores no mundo possuem esse título aí, que é dado aos jogadores que promovem ativamente o desenvolvimento dessa modalidade, desse esporte no seu país. O Brasil tem se destacado no cenário internacional pelos seus resultados em campeonatos internacionais e a qualidade dos jogadores, sendo considerado por muitos, gente, como uma terceira potência mundial de esporte, atrás apenas do Japão e dos Estados Unidos. E agora vamos conhecer um outro mestre do ioiô, né? Tomonari Shiguro, também conhecido como Black, foi o campeão mundial de ioiô single A em 2001. Inventor de inúmeros truques com uma sensação única e perceptível de fluxo e ritmo, movimentos sutis e difíceis. Black não apenas impulsionou a sua técnica de ioiô, o seu estilo de desempenho e as suas ideias, que as suas ideias continuam a ultrapassar os limites da competição de ioiô. E aqui a gente vê, né, diversos movimentos desse artista. Física e o ioiô. Basicamente, pode-se explicar o funcionamento do ioiô pelo princípio de conservação da energia. No entanto, para ficar mais claro, é melhor explicar o que acontece em cada etapa dessa brincadeira, né?
Quando ele está ainda na mão, enquanto você segura o ioiô, ele possui uma certa quantidade de energia potencial, tá? Essa energia ela tem potência para se movimentar, só que você está segurando ela, tá? Na hora que o brinquedo é solto, a força da gravidade vai puxando, né, o ioiô para baixo, realizando um movimento de rotação e translação conforme ele desce. A energia potencial ela é convertida em energia cinética, energia de movimento. E aí, no ponto final, quando o ioiô chega no ponto extremo do cordão, ele sofre uma força para cima devido ao fio ter acabado, né? É um tranco. Então ele fica girando no mesmo ponto por alguns segundos. Nesse momento, ele possui apenas a energia cinética de rotação. E por causa dessa inércia, ele tende a ficar girando nesse ponto até que alguma força externa atue sobre ele, né? E aí, na subida, é quando, né, ele está girando lá embaixo e daí na subida você faz o puxão, fazendo com que o eixo do ioiô volte a subir pelo cordão. E conforme ele sobe, né, passa a ter novamente energia cinética de translação que vai diminuindo até que volte a ter energia potencial quando ele chegar na sua mão. E para começar, e aí? Se interessaram pelo ioiô? Querem dicas para começar? Assista no canal Hobbies, né? Onde encontrei um tutorial básico com os primeiros passos para aprender ioiô. E o site Portal do Ioiô traz também uma série de vídeos e explicações de diversos movimentos básicos e intermediários do ioiô. Clique nas imagens para conhecer. Ó, coloquei 2 imagens aqui. Essa vocês vão ser linkados para um site onde tem diversos tutoriais, como a manobra do dorminhoco, cachorrinho passeando, meia volta. Tem um monte, hein, pessoal? E aí, galera? Vocês imaginavam o quanto era incrível, né? O quão incrível seriam as manobras e as acrobacias do ioiô feitas pelos mais habilidosos artistas dessa prática, considerados grandes malabaristas. É sempre um orgulho, gente, saber que os brasileiros, né, eles andam se destacando nessas modalidades aí, inclusive o ioiô. Cada pesquisa de aula, gente, eu vejo que o Brasil está cada vez evoluindo, está cada vez trazendo mais campeões para diversos esportes, né? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Façam as atividades propostas, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.